Isso. Aí aqui a gente viu aquele do. Ai, eu esqueci. Aquele alemão de. Enfim, também dessa coisa, né? Da pessoa passar para o outro lado para poder manter tudo como estava, né? As coisas mudam de lugar para manter como estava. A queda do Império Austro-Húngaro, que ele faz uma trilogia também da Alemanha, né? E tem Morte em Veneza, esse e um outro, né? E nesse personagem ele se coloca como o Burt Lancaster, né? O personagem Fabrício, como se fosse ele. Ele é neto do escritor, né? Lampedusa, acho que é. Enfim, ele é neto do nobre, né? Lampedusa. É parente do escritor, né? Que conta a história do avô dele. E aí, então, ele se coloca um pouco nesse personagem também. O Zé é o primeiro inscrito. Quem vai ser o próximo? Pode levantar a mão. Depois, meu pai. Beleza, pode falar, Zé. É um trabalho de reconstituição de época, assim, impressionante, né? E eu acho que também o gênero do filme, quer dizer, a maneira de conduzir o filme, ficou antiga, né, para nós agora, né? Então, as cenas com descrições muito detalhadas e muitas elaborações, o começo todo, até que a história começa a tomar forma, eu achei muito arrastado. E isso me deu sono, né? Não precisava de 183 minutos para fazer essa parábola aí que, né? Eu digo, o Almodóvar faz em meia hora, né? Então, foi duro chegar ao fim aqui, né? E eu achei cansativo para mim, né? Mas é interessante como é que nessa época, né, a produção italiana estava sendo capaz de fazer uma coisa desse tipo, né? Só o que tem ali de vestuário, pô, eu acho que dava para emplacar uma escola de samba aqui, carioca, bem completa, né? E, e eu não sei o que é isso, se era o Visconti querendo mostrar que ele era o máximo, etc., ou a produção italiana querendo mostrar que podia fazer como Hollywood, né? E, então, eu achei cansativo, né? Ah, até o ponto de que a história fica um pouco. Eu me perdi um pouco na história, né? Mas valeu. Fui até o fim, aguentei. Quase capotei aqui, mas. Tá certo, obrigada, Zé. Ele queria o Laurence Olivier, aí ele estava doente, aí então a Fox ofereceu 3 milhões para ele poder fazer esse baile, que é 30%, né, do filme, quase, né, de tempo. E aí ele teve que engolir o Burt Lancaster, que todo mundo foi dublado, né? Parece que foi filmado tudo quanto é idioma, o filme. E aí ele ficou muito amigo do Burt Lancaster, né? E a crítica que eu mandei fala que foi o melhor papel dele, enfim. Então, é uma super produção, né? E o Visconti também tinha uma coisa da ópera, do teatro, né? Então, ele transitava pelas várias artes também, né? Beleza, obrigada, Zé. Agora o meu pai, depois a Vera, quem quiser, só levantar a mão. Ah, Boa noite a todos. Boa noite. Adorei o filme, uma superprodução. O Zé tem razão, há um exagero, mas parece que Visconti tenta mostrar para o resto da Europa que a monarquia italiana era tão grande quanto a francesa, a inglesa e a alemã, né? E a russa, né? Talvez isso também estivesse no seu sonho de direção de filme. A história é magnífica, o momento que a Itália vivia, né, essa reunificação da Itália, foi uma das responsáveis da grande imigração italiana para os Estados Unidos, Argentina e Brasil. O filme Legado Italiano da Netflix conta alguma coisa disso. Além da miséria, é claro, que a população sofria na Itália, né, em todos os reinos,
né, faz com que milhões de italianos fujam da Itália. O maior provocador dessa onda, né, é a guerra, as guerras que ocorrem na Itália. Na mesma época, a França e a Alemanha e a Prússia estavam dando tiro um no outro, né? Os Estados Unidos estava saindo da sua guerra civil, se reconstruindo, o Brasil saindo da guerra do Paraguai, né? Então, o mundo todo estava em guerra. Isso não é novidade. O filme mostra como que os oficiais superiores se dão muito bem com a monarquia, né? Em toda parte do mundo, inclusive no Império do Brasil, né? Casa Grande e Senzala, você não encontra nenhum sargento, nenhum soldado nessas festas da nobreza, né? É só para oficiais superiores. Fica esperto, né? Outra coisa, essa unificação comandada pelo Norte, né, não conseguiu eliminar a diferença econômica que existia e existe até hoje entre o Norte e o Sul da Itália. Então, foi tudo manipulação e tudo enrolação. A unificação não era aceita pelo Vaticano. O Vaticano não aceitou, porque perderia o seu reino, a sua independência e sua autonomia. Tanto é que o Papa de plantão proibiu que o italiano católico votasse nas eleições que se anunciam aí no final do filme, né? E a coisa só foi resolvida com Mussolini, o grande Mussolini, né? Que fez um acordo tudo em 1920, aí então concordou. O Vaticano fica independente, é um novo Estado, dentro da Itália reunificada. Tá? Então, essas questões aí são importantes verificar, né? O jantar fabuloso que aconteceu, né, mais de uma vez, né, em dois grandes momentos, um na residência e outro nesse castelo aí, realmente, né, faz lembrar um pouquinho, né, aquele filme da burguesia, como que é? Que tem também a questão do jantar, que se discute um monte de coisa, né? Então, nesse não, nesse todos os jantares são fúteis, né? Extremamente fúteis, né? E vocês não devem esquecer que aí realmente é uma lição extraordinária. Muda-se alguma coisa, né, para não se perder nada. É melhor perder os anéis para não se perder os dedos, ou a mão, ou a vida, né? A burguesia não queria eliminar a monarquia, ela só queria dominar, né? Ela queria ser dona do terreiro, né? Aceitava uma sociedade com a monarquia, né? Então, essa é uma questão muito interessante, né? Aqui no Brasil, não. Aqui houve uma burrice. Eles queriam eliminar a monarquia. Não precisava. Eles já eram donos de tudo, né? Vamos tomar café junto. Valeu. Valeu, paizão. Obrigada pela aula. Obrigada. Então agora é a Vera, depois Dr. Luiz. Bom, eu gostei muito também, eu adoro filme de época. E ele faz a gente, com esse ritmo assim, mais lento. Tudo bem que eu também fiquei com sono, né? Porque o filme é grande. Mas, assim, ele faz você entrar na época, né? Assim, aquele ritmo faz com que você entre na história, entre na. Eu senti isso, né? Você vai entrando ali na situação, vivendo aquilo de perto também. Agora, isso que você falou, eu não sabia, né? Que teria uma história que falava de antepassados dele, né? Que você falou. Então, de qualquer forma, seria assim, uma sinalização, um pouco uma homenagem, né? Algum antepassado, talvez tenha existido esse Il Leopardo, não sei se desse jeito, mas ele fala como se tivesse existido realmente, né? Devia ter existido o príncipe de Salinas, não sei o quê, e é uma espécie de homenagem, mas ao mesmo tempo, assim, ele é bem cruel, né? Ele coloca assim, o cara é um jogador, ele é um jogador, É, ele vai jogando, né? Quer dizer assim, é, ele não quer, ele não quer se meter naquela república, ele não quer naquela, não é república, né? Naquela monarquia constitucional, ele quer ficar ali na posição dele. Aí ele bota o sobrinho, bota o pai da moça, ele vai jogando, né? exato. E ele se encanta com a moça também, né?
ele meio que se apaixona, mas numa situação que ele não pode. Mas ela casando com o sobrinho, ele vai ter ela por perto, né? De alguma forma. Então, assim, ele vai jogando o tempo todo. Agora, ali no final, ele insinua que o cara passou mal mesmo, que podia ter, assim, de repente, já está meio mais para lá, que já não estava tão bem, né? De saúde, e ele vai vendo a coisa como um filme, né? O próprio Leopardo, ele vai vendo como um filme. A festa, o casamento, a política, né? Ele fica ali meio que de espectador para não perder os seus privilégios e não ter que fazer nada, não ter que ser senador, não ter que ser nada. Ele quer ficar ali na dele, naquela situação boa que ele tinha, né? Enfim, mas gostei. Eu achei que ele mostra muitas coisas assim bem interessantes, né? E mais uma coisa, que era essa questão que o Proust mostra também, era uma coisa assim, que a nobreza estava falida, assim, muito da nobreza estava falida, né? O Alain Delon era um sobrinho que estava falido. Aí eles se casavam ou com primas, né? Que era uma coisa até naquele filme da mulher lá, ainda resta o amanhã, sei lá, ainda temos o amanhã, o pai do garoto o pai do cara fica reclamando. Você devia ter casado com a sua prima? Por que, que não se casam mais com as primas? Quer dizer, ou ele casava com uma prima mais rica, ou ele casava com uma burguesa mais rica, assim, né? Que no caso era aquele cara, o Calógero, que estava cheio de dinheiro, era burguês, mas ele queria um título de nobreza. Assim, é bem interessante que ele vai mostrando esse jogo de poder, assim, né? E como que as mulheres, elas são manipuladas ali, tem parte do jogo manipuladas o tempo todo, né? Enfim, eu gostei. Beleza, obrigada, Vera. É verdade. É, Só tipo, grande. é a É, dança das cadeiras. é. Maravilha. Então tá bom. Obrigada, Vera. Agora o doutor Luiz. Quem quiser se inscrever, pode levar depois a Silvia. Eu diria, plus ça change, plus c'est la même chose. Isso em francês é o motivo do filme. Quanto mais muda, mais igual fica. Essa história aí, eu diria o seguinte: o espírito humano não muda, a ambição humana não muda, mas a tecnologia e os meios, esses mudam. A revolução se fez com alguns tiros. Hoje existem armas atômicas. Hoje existem foguetes. Naquela época ninguém pensava em foguete. E os foguetes são rápidos e chegam antes que qualquer um espere. Quer dizer, muda a tecnologia. É curioso que não vi nenhum comentário sobre a quantidade de mortos e o embate entre um exército e uns garibaldinos, todos uniformizados e todos se matando no início entre as primeiras cenas. E é curioso que alguns vão ficando pelo caminho e os outros vão avançando sem cuidar de que ao lado deles tem alguém
que está morrendo ou que está ferido e precisando de ajuda. Mostra também a crueza da guerra. Eu achei o Burt Lancaster excepcional. Ele normalmente não é um bom ator, mas nesse filme ele estava muito bom. Eu mal reconheci a Cláudia Cardinale, porque com a roupa antiga e com o penteado antigo é outra pessoa. Mas, enfim, foi um filme bom. Como disse o José Roberto, arrastado, ele é um tanto arrastado, opulento, os ambientes todos são fantasticamente decorados, né? Exceto aquela casa abandonada por onde passaram os noivos durante algum tempo e até chegando a um quarto. Eu não sei, se a casa estivesse realmente abandonada, aquela cama devia estar tremendamente empoeirada. Eu não me deitaria ali de jeito nenhum pela coisa nenhuma. Não estava abandonada, não, doutor. Que ela porque aquele palácio era o palácio onde eles estavam. Era um Só que palácio, sim. entendi. Mas é porque era muito grande. Tem uma hora que eles falam, aqui é porque era uma casa de veraneio, não era uma casa que eles moravam, né? Então, assim, tem uma hora que ele fala, né, o Alain Delon, não, mas é porque essa casa é tão grande e a gente não ocupa todos os espaços. Era o próprio palácio, que tinha um monte de lugares que ninguém usava, porque era muito grande. Esse lugar, Dona Fugata, é inventado, não é? Ele não Sim, existe na acho realidade. que é. Não pesquisei. Mas Bom, valeu. Poderia, como disse o Zé Roberto, ser feito ter um pouquinho mais curto, mas foi bom. Ele E abusou. a filosofia ficou, como disse o professor Nelson, a diferença entre o norte e o sul da Itália continua até hoje. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com a União Europeia, com os Estados Unidos, com nós aqui na América do Sul, com a Argentina, de um presidente novo, né? Com as guerras, cada uma aparecendo. Quanto você pensa que vai conseguir acalmar tudo no mundo, aí vem um outro ambicioso, querendo mais uma guerra, mais um pouco de território, e principalmente para uma coisa idiota como é o petróleo. O petróleo tem que acabar como combustível. E é curioso que pouco se fala nisso. O petróleo tem que ficar somente como origem para substâncias químicas, solventes, lubrificantes, graxas, né? E, eventualmente, plásticos, materiais para uso, mas não para ser descartado, para ser usado permanentemente. E pronto. Agora, naquela época não se falava ainda muito em petróleo. Eu fico por aqui. Muito boa noite a todos. Nós veremos na próxima semana. obrigada, doutor Luiz. Valeu, brigadão. Eu visto o filme, foi bom. Beleza, obrigada. Então é a Silvia depois o Breno. Eu quero muito ouvir o Breno também. Pode falar, Silvia. Vou falar muito rapidinho. Eu queria dizer exatamente que fiquei encantada com o papel dele. Realmente, eu nunca vi ele fazer foi ficando cada vez mais incrível, né?
desempenho, e as expressões dele durante aquela festa, as coisas que ele está trazendo depois do que ele ouviu, né? A reflexão, a tristeza. Então, teve aquela hora que ele está olhando assim no espelho, uma coisa assim, eu tinha a impressão de que ele estava falando ali enormes discursos, só com a expressão, né? Realmente foi muito impressionante o papel dele. Eu achei fantástico. Achei mesmo um pouco longo demais. Achei uma lição muito bem trazida de reflexão sobre essa coisa que vai indo, né? Na humanidade, a ideia de governar para ter o poder, para ter né, a dominação, e de quem não está no poder querer, mas está inseguro, né? Que é o cara lá do, né? Então, e é contra a nobreza, não, não é. Quer estar no lugar, então aquela insegurança interna. Enfim, não é sempre assim, não é tudo assim. Há uma evolução, como era o mundo há 2000 anos atrás, em que quando o cara fazia alguma coisa errada, você fazia lá 400 crucificados na estrada, não se faz, né? Também o negócio da mulher não poder falar nada também já não está. Também pouca gente ter direito de votar também já não está. Quer dizer, a evolução ela está acontecendo, mas essa tensão ela existe como fundamental, e se cada pessoa não souber dos seus direitos e não quiser fazer a coisa certa, não vai dar, porque tem uns que acham que devem se submeter e os outros acham que devem dominar. Então, não dá. Então, é toda essa reflexão que esse filme traz. Mas eu achei muito bacana. Eu vou ter agora que sair, eu tenho um trabalho aí, o pessoal está chamando aqui. Amanhã eu vou para o Acre, assim, do nada. Assim, então, Ó, foi um contrato de última hora e eu estou quebrando o galho de uma amiga, então o negócio está meio confuso. E hoje foi muito comprido. Eu vou ter que sair agora, mas agradeço muito, adorei. Beleza. alô, Beleza, obrigada, Silvia. Boa viagem. Boa viagem, bom trabalho. Obrigada, obrigada. boa viagem, Silvia. Obrigada. Então agora é o Breno. Breno, que já assistiu a versão de 4 horas. Mas olha só, eu acho que cada um falou de um aspecto. Eu queria falar o seguinte: eu fiquei extasiado, porque para mim nunca me incomodou duração de filme, nunca me incomodou. Quando você tem 3 ou 4 horas em que o problema é que passou de noite, então aí a gente não vai ficando cansado. Mas é o seguinte, assim, é a história de um sobrevivente que fica dentro de um contexto social. E o filme é muito bonito nesse aspecto, porque ele é um grande painel histórico. Eu acho que nesse ponto ele é de uma capacidade de síntese. E assim, o príncipe é um senhor local, né? É como se fosse um suzerano, é um então, ele no meio de transformações sociais, e ele tem o domínio dele, a família, as posses, as propriedades, os lugares que ele visita, ele é senhor daquela cidade onde tem o outro. Ao mesmo tempo, é tão bem contado, cada cena, eu não quero enumerar, as cenas lindas, a cena de caça, a conversa dele com aquele organista que é o caçador também, é maravilhosa a conversa, e a relação dele com as pessoas. Então, o desenho do personagem e o filme, enquanto está cada sequência, aí tem coisas que vocês talvez não curtam. A posição de câmera, aonde a câmera é colocada, e o tempo inteiro a câmera faz é só se mexer devagarinho, bem, você quase não percebe. E quando ela se mexe devagarinho, vão acontecendo coisas, ou seja na cidade, ou seja na guerra, ou seja na pequena cidade, na família, na movimentação, nos serviços de mesa, e ao mesmo tempo um detalhe que ninguém tocou aqui, o Zé Roberto levantou, o Visconde, além disso que você está falando, o Visconde é membro ativo do Partido Comunista Italiano e ele é um comunista ativo, além de ele ter essa ascendência nobre, é o que
fez ele fazer alguns filmes e pesquisar essa transição. Então, ele tem essa consciência. O Leopardo é justamente esse homem que tem consciência. Você vê, no final, ele recusa aquele convite, porque ele sabe que a contradição na Sicília entre os poderosos e os nobres, e o orgulho e a miséria jamais iam mudar. Jamais iam mudar. Jamais iam mudar o tempo inteiro. E ele tem essa consciência. Ao mesmo tempo, ele tem essa consciência desde o começo do filme. Quando o Garibaldi vem, com a primeira conversa dele com o Alain Delon, ele já percebe que sim, que o Alain Delon está aí no caminho certo, sim, porque vem uma coisa que vai aparentemente mudar para não mudar nada, e assim nós vamos. Mas então, eu só queria falar, eu não quero mais falar, chega, já está tarde, mas é um filme que eu senti prazer em cada sequência, e no final, olha só, antes eu ia até avisar vocês, o Visconti fazia trazer todo dia de manhã, durante esse filme, chegava um avião da Holanda trazendo tulipas frescas para ir colocar no cenário. Ele fazia com que dentro das gavetas estivessem serviços de pratas originais, talheres que nem iam ser mostrados. Então, tem um perfeccionismo do Visconti, que ele é um perfeccionista, sempre foi nos filmes dele. Então, nessa reconstrução histórica, tem esse perfeccionismo. Eu fiquei vendo só as flores, vocês viram os pratos que são servidos, são pratos típicos da época, pesquisado. E logo que começam os créditos, tem um cara que chama-se chefe de uniformes, o cara é especialista em uniformes, enfim. Então, é um filme maravilhoso. Eu não sei, eu acho ele uma dinâmica, ele devagarinho joga a gente dentro de uma época. A Vera falou nisso, você vai entrando dentro daquela. O Leopardo é um homem de um momento, e esse timing, o timing é um timing meio John Ford. Entende? E isso, o Visconti, nesse ponto, ele abre para a Itália uma coisa que vai parar no Bertolucci. Vocês viram 1900. A narrativa de 1900 é filha disso. O Bertolucci é o filho do Visconti, entende? Mas, enfim, apesar de ser tarde, eu trouxe uma sopa aqui para não perder o filme. Fiquei comendo na frente da televisão. Ótimo, eu não jantei, então boa noite a todos. Alô, Breno, Valeu, boa noite. a Lília já passou para nós um filme, Luís XIV, que o filme todo ele descreve um almoço, um jantar do rei francês, né? E com todos os detalhes também, desde a cozinha, corredor até a mesa. Eu não vi esse filme. O almoço desta figura durava de 3 a 4 horas. E eram dezenas e dezenas de pratos, né? Então, acho que o Visconti também quis dar um troco, né? Mas que Nós também temos faz parte da trataria tradição, aqui na Itália. e ao mesmo tempo da tradição, dessa tradição de ficar horas comendo, horas. Isso. Mas então, eu gostei demais, então, legal, obrigado, viu? Fomos até tarde. Gostei demais. Obrigada, Breno. É verdade, é um controle absurdo, né? Eu acho que o único movimento de câmera rápido que tem é para fazer o close-up no Alain Delon quando ele vê a Cláudia Cardinale, né? Isso, esse é o O mais resto rápido. é tudo Esse é o devagarzinho. movimento mais rápido que teve no filme. Você viu? Quando ela chega, é uma virada direita, assim, vai para a cara dele. Mas mesmo assim, lembro, eu fiquei, olha só, tem uma cena, desculpem, eu lembrei agora, tem uma cena do plano lá do alto
você vê aquela mesa posta e você vê que tem 3 candelabros gigantescos, todos eles com vela. Tem que acender. Aí eu imaginei o seguinte: retake, retake. Aí tem uma equipe que entra, sobe de escada e só fica acendendo vela. Porque vocês não sabem como que é uma filmagem. Para fazer um plano daqueles, às vezes são 3 dias para fazer um plano daqueles. Para, desliga as velas, acende as velas, sobe naquele candelabro. Um filme desse é uma loucura para ser feito. Em contraste com aquela cena do cara tentando ler a declaração lá com 2 candelabros e o vento Isso, apagando tudo. Isso, é aquilo ótimo aquela muito cena. e a orquestra tocando na hora errada. Muito Porque, bom. tipo, isso não é um filme do Visconti, isso nunca aconteceria, a não ser propositalmente. E ao mesmo tempo ele tem um domínio assim de movimentação. Agora, eu, eu só quero comentar, desculpe, Vera, só para fazer uma pequena parte, eu acho que é um abuso do poder que, talvez pelo prestígio que tinha na época, o Visconti fazer um filme com tanto requinte, com tanto abuso, né? E ainda por cima, numa história totalmente italiana, ter que contratar um americano, um francês e uma tunisiana que mal falava italiano, que é a Cláudia Cardinale, para fazer um filme que era todo italiano. Eu não entendi esse requinte de crueldade, pô, né? Ai, que loucura. Gente, É posso verdade. Aí falar? olha só, aí eu lembrei uma coisa, desculpe, vocês não viram, faz parte, dentre os filhos dele, um ator francês que foi maravilhoso, durou pouco, que é o Pierre Clémenty, magrinho, loirinho, Pierre Clémenty. Eu reconheci ele lá no meio, como é um francês, só para te dizer, Zé, que tem mais um estrangeiro. Não vi. Não. Não, deixa eu só Você lembra, sabe quem? uma coisa aqui. É que aqui meados do século XIX, aquela história do Garibaldi, né, que seria a unificação da Itália, que é uma coisa muito marcante, né, na história, e que foi toda a história do século XIX foi isso, né? A luta das monarquias absolutistas com a República, com as monarquias constitucionais, quer dizer, foi essa luta, né? O século XIX inteiro foi isso. Que realmente as absolutistas todas acabaram na Europa, né? Mas foi toda a história do século XIX, né? E na Itália também. E o ponto assim trágico que eu acho que os como comunistas quis trazer que assim os soldados que lutaram junto com o Garibaldi, assim as pessoas que vieram, que aderiram, que não sei o quê, que eram os rebeldes, no final são fuzilados. Eles falam, não, tem que manter a ordem, tem que manter a ordem. Esses daí não são os soldados de Garibaldi, esses daí são os rebeldes. É para aquilo, né? Mudar para não mudar. Quer dizer, como está vindo essa onda das monarquias constitucionalistas, da República, tá bom, vamos entrar aqui nessa onda, mas esses rebeldes aí têm que morrer, porque estão fazendo anarquia, né? E no final eles são fuzilados, né? Simples assim. Como naquele documentário que passou uns 2 anos na pandemia, a gente assistiu do Vertov, que Ah, era a, a, enfim, eles matando os traidores da Revolução, né? Que na verdade era a galera que conseguiu derrubar o czar junto com eles, é, né? Então eram os anarquistas, a gente vê Lenin, Trotsky lá, todos lindões, depois eles todos acabam rodando também, né? Por causa do sim. montanhês lá, né, do Stalin, mas o que a gente vê é eles matando, ou seja, os traidores da revolução, e na verdade é a galera, né, que poderia chegar e Que derrubar fez. eles também, né? Isso Exatamente. não. Então, assim, é uma crítica também, né? Tem uma crítica aí ácida no final, porque aí eles estão ali, tudo bem, como assim, e tal, e os caras foram fuzilados. A gente via no início aquele pessoal todo de uniforme laranja, estava lutando com o Garibaldi, e mais aquelas pessoas que até o Alain Delon estava junto com eles, e eram pessoas comuns, que não eram do exército, que aderiram. Aí, no final, foi tudo fuzilado, porque
eram rebeldes, eram anarquistas, eram não sei o quê, né? É. Carília, e você está na sua casa nova, né? Tô vendo aí. Eu botei um colchonete aqui no chão para assistir deitada, né? Mas aí eu fiquei espirrando. E também tá cheio de caixa aqui atrás Deve do estar cheio de Cineclube. poeira, né? Aqui Ainda, do né? computador tá cheio de caixa de livro que ainda tem que colocar lá em cima. E aí eu não terminei, né? Então eu fiquei espirrando aqui. Mas a gente vai quebrar essa parede que tá aqui atrás do computador e vai ser É, aqui onde a gente vai assistir, né? muito bem. Até Mas a eu próxima, vi pessoal. uma foto no Agora eu Face, já estou a casa realmente está bem fechando aqui. bonitinha. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Opa, boa Boa noite, noite. Zé! Boa noite. Tchau. Boa Boa noite. noite, Valeu. Breno. Em breve a Tchau, gente vai Breno. fazer a gente faz um pré, um pós ano novo aqui, Tá com bom. todos os amigos. Muito Curiosa, bom. vai ser. Legal. Clarice já foi aí, eu não fui. Vamos Tá vir, né? bom. Ah, eu vou te chamar para vir aqui antes de Cineclube, Vera. Você e o Otávio. Não, pois é, eu também estou enrolada, ainda tenho aula no sábado que vem, ainda é o último dia. Então, assim, todo sábado nisso, fico na aula o tempo todo. Aí no domingo tem que fazer as coisas que eu não fiz, em casa durante a semana, porque eu estou trabalhando pra caramba. Aí fico assim, né? Mas vamos combinar assim. Agora eu não vou ter aula, a gente Isso pode não. Tá, boa noite. Oh, Beleza. combinar, gente. Boa Boa noite. noite, Beth. Muito obrigada, Lívia, adorei. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo, Volte tchau. mozão. marcar, Obrigada. tá? Tchau. Boa noite. Beijo, Boa noite, Vera. Vera. Tchau, Tchau, filha. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana. Parabéns. Obrigada, vocês também.